Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira. Pois é, estamos encerrando mais uma semana e até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor. E eu desejo a você que não só no dia desta sexta-feira, mas também no decorrer de todo o final de semana, a tua vida seja tocada e abençoada por Deus. O desejo de todo o meu coração é que você seja alcançado pelas bênçãos de Deus. Hoje eu quero começar a pensar com você a respeito de um tema muito pertinente, muito recorrente nos nossos dias. Eu quero começar hoje, eu sei que só com uma devocional de 10 minutos é impossível eu tentar te ensinar alguma coisa ou passar alguma coisa para você a respeito deste tema, mas eu quero pelo menos com 2 devocionais te preparar para os enfrentamentos em relação ao desânimo e ao medo. Então nós vamos refletir sobre vencendo o medo e o desânimo. Vencendo o desânimo e vencendo o medo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Escute isso, vou ler novamente. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto que ele havia encontrado uma maneira, ele havia desenvolvido um jeito, uma estratégia para não mais se tornar um refém do desânimo e do medo. Paulo estava dizendo para aquela igreja que ele havia adquirido competências e habilidades espirituais, emocionais e físicas, que agora ele já não era mais refém do desânimo e do medo. Tais habilidades nós precisamos entender e buscá-las para nós. Porque se há algo que eu tenho cansado de ouvir, é pessoas dizendo assim: bispo, eu ando tão desanimado. Algumas pessoas desanimadas com o trabalho, outras pessoas desanimadas no casamento, outras pessoas desanimadas na sua faculdade, no seu curso, com seus sonhos, com seus relacionamentos, com sua família, com seu ministério, com sua igreja. Desanimados. Esta é uma das palavras mais recorrentes que eu ouço. Bispo, eu ando muito desanimado. Bispo, eu estou com medo do que eu tenho visto e ouvido. E nós sabemos que isso é algo muito recorrente. E muitas pessoas hoje vivem reféns do desânimo e do medo. E nós não podemos, enquanto cristãos, aceitarmos esse tipo de situação para as nossas vidas. Então, algumas pessoas das quais eu tenho encontrado, elas me dizem que por mais que elas saibam que Deus é com elas, que por mais que elas entendam que Deus é poderoso, que Deus jamais abandonará elas, a verdade é que elas têm sido tomadas por um desânimo terrível. Elas têm sido dominadas pelo medo. Elas olham para a vida, olham para as circunstâncias e ficam desanimadas e destruídas frente àquilo que elas estão vendo. A Bíblia conta a história de Gideão lá em Juízes capítulo 6, ele também esteve tão entregue ao desânimo, tão entregue ao medo e ao fracasso, que ele não conseguia nem mais ouvir a voz de Deus. E assim também tem sido com muitas pessoas nos nossos dias. Elas estão tão tomadas pelo desânimo, pelo medo e pelo fracasso, que elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Pessoas que basta se decepcionar com alguém, basta demorar algum tempo e as orações dela não são respondidas, basta passar por um momento de descontrole em alguma área de suas vidas, elas automaticamente já entram em crise, ficam desanimadas totalmente. Eu tenho visto isso o tempo todo. Sabe, queridos, eu entendo que a nossa natureza humana, escute bem isso que eu vou dizer para você agora. Eu sei, enquanto alguém que tem uma formação totalmente na área de humanas, que estudo, que pesquiso, que leio a respeito. Eu entendo que a nossa natureza humana, ela tem muito mais facilidade de nos levar ao desânimo, de nos colocar numa situação de falta de fé, do que de crermos, de confiarmos, de acreditarmos em Deus e nas promessas dele. Então é muito mais fácil para a natureza humana esquecer de tudo aquilo que Deus prometeu, da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos versículos que trazem promessa. É muito mais fácil esquecer de tudo isso do que exercer fé e confiança em Deus frente aos enfrentamentos e circunstâncias
que a vida nos oferece. Eu sei que a sua mente, talvez hoje, já começa a te apresentar alguns sofismas, querendo gerar alguns sofismas e te fazer crer em tudo isso. Bispo, mas o que é isso? Sabe, querido, sofismas é um argumento que a nossa mente vai criando, é um argumento ardiloso, que aparentemente ele é correto, aparentemente ele é verdadeiro, aparentemente ele parece ser certo, mas ele está nos induzindo a uma crença, a um erro que não é verdadeiro. Ele tende a nos enganar, a nos silenciar, a nos colocar em situação de reféns, de nos fazer acreditar que não vai dar certo. Isso é um sofisma. E a nossa mente, a natureza humana, ela tende a isso. Se você se lembrar do que Gideão falou para o anjo do Senhor, eu vou ler para você. Espera um pouquinho, deixa eu abrir aqui, você vai entender. Escute o que eu vou ler, olha o texto que eu vou ler para você. Escute isso aqui, olha, Juízes capítulo 6, olha aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. Versículo 11, olha só. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Olha onde ele estava. Olha onde ele estava e o que ele estava fazendo. Para salvar dos medianitas. Por que ele estava lá? Para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Por que tudo isso está me acontecendo? O que é feito de todas as maravilhas, as promessas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e o meu e a minha casa a menor. E o Senhor lhe disse: portanto eu lhe serei contigo. Tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Queridos, escute isso. Escute o que a mente de Gideão já estava acreditando. Olha aqui um exemplo clássico de sofismo na nossa mente. O anjo do Senhor aparece para Gideão. Deus vem trazendo para ele uma palavra poderosa, profética, que iria transformar não só a vida dele, mas como a vida de todo o seu povo, de toda a sua nação. E o anjo do Senhor é que vem pessoalmente trazer esta mensagem para ele, uma epifania aqui. E a palavra que Gideão dá para o anjo é que ele não acreditava em nada daquilo. Gideão estava com a mente tão dominada pelo sofismo, por argumentos que pareciam verdadeiros. Ah, mas se Deus é, por que está acontecendo? Os argumentos dele pareciam verdadeiros, mas nenhum se sustentavam mediante a palavra e aquilo que Deus havia feito. Eu vou parar por aqui. Segunda-feira nós retomamos esta palavra. Mas preste atenção, guarda esta palavra no teu coração. Segunda-feira você vai entender como você pode em Deus vencer o desânimo e o medo e sair de todo e qualquer cativeiro da sua vida em vitória. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos agora. Deus, eu deixo esta palavra sobre a mesa agora. Que o teu Espírito Santo já comece a usá-la para trabalhar na mente, nos corações dos teus filhos que a ouvirão no decorrer de todo esse dia. E quando a ouvirem também aqueles que acessarem o canal. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, que esta palavra venha quebrar toda estrutura maligna na mente, na alma, no espírito, trazendo direcionamento, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração para a vida dos meus irmãos. Deus, todos aqueles que estão como Gideão neste momento, se achando frustrados, fracassados, destruídos, incapazes de vencer os inimigos e as situações que eles estão enfrentando, que da mesma maneira que o Senhor tomou Gideão e quebrou todo argumento maligno na mente dele, quebra também na mente dos teus filhos hoje e traga libertação para eles. Assim eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.